da política externa Novo Hamburgo. Vamos voltar para Novo Hamburgo, Vanderlei. Vamos para a nossa foto aí. Fink. FENAC, o primeiro pavilhão da FENAC. Primeira FENAC. A primeira FENAC foi esse pavilhão, na verdade, o Tarcísio lembrou aqui muito bem, ele antes de ser inaugurado, ele deu um vendaval, ele estava semi-pronto, e ele caiu. E aí, essas empreiteiras, enfim. Não, foi um vendaval, foi um temporal muito forte, e aí eles transferiram então a inauguração, adiaram a inauguração. Que ano foi? Isso foi nos anos 63. E 3, né, 64, né? E na gestão do ex-prefeito e falecido Avelino Martins Santini, do PTB. Se elegeu pelo PTB, primeiro prefeito da história de Novo Hamburgo e único, por enquanto, do PTB ainda. E aí, então, depois reergueram com a colaboração de toda a região aqui, das empresas, das prefeituras da região toda, e reergueram o pavilhão e fizeram essa bela inauguração aí. Bela foto aí, doutor. Bela foto. Que maravilha. Volta para nós aqui, Vanderlei. Michael Moore é pedido, então. Olha, eu quero recomendar ao teu telespectador, Rodrigo, quem tiver a oportunidade de assistir O Invasor Americano, quem tiver interesse também por esse tema... Não é um filme de aliens. Não, nada disso. Ele é um filme que, num tom, usando bastante ironia e sarcasmo, assim, o Michael Moore utiliza desses expedientes para pôr em discussão a mentalidade americana, algumas políticas públicas americanas e comparando com algumas ideias prósperas em outras nações do mundo, notadamente pela Europa. E ele faz isso utilizando, né, de uma figura muito interessante de linguagem, eu acho uma figura, aliás, como é que eu posso dizer, estética, assim, ele usa a bandeira americana e vai para os lugares, rouba as ideias e finca a bandeira americana, dizendo ele como os americanos fizeram com relação ao petróleo no resto do mundo. Eles vão lá, enfim. Daí ele, vai discutir, porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que as coisas funcionam nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é primeiro mundo, e que lá as coisas seriam muito boas e maravilhosas, e todo mundo quer ir morar em Miami, é uma festa, né? Bom, não é bem o que parece quando ele começa a comparar os direitos que o povo americano efetivamente tem na realidade, comparado com outros países do mundo. Entre eles, algumas coisas que a gente repete aqui no Brasil. Ele vai comparar o modelo de ensino americano com o modelo finlandês. É o primeiro do mundo. Que é o primeiro do mundo, mas que não era na década de 60. E ele conversa com as pessoas e com as autoridades sobre como é que isso aconteceu. Quando eles tomaram a decisão de que eles precisavam mudar isso e como eles, desde o início dos anos 2000, passaram a ser o primeiro lugar do mundo em termos de educação. Eles vão para a Itália e começam a discutir com um casal, enfim, ali. Eu não quero contar todo, enfim, o documentário, mas é muito interessante quando ele põe em discussão. Vocês sabem, ele conversa isso com um cidadão italiano, quantos dias por lei um trabalhador, a classe trabalhadora dos Estados Unidos, tem de férias remuneradas? E garanto que se essa pergunta fosse contrastada com alguém aqui em Novo Hamburgo, alguém do povo brasileiro, que não soubesse exatamente como é o sistema legal americano, eu ia dizer, não sei, uma semana, 2, um mês, né? No Brasil, nós temos, por lei, assegurado isso como um direito inabolível do trabalhador. Doutor? As férias forenses são diferentes do dinheiro. Enfim, mas um mínimo. As férias dos professores são diferentes. Mas um mínimo de. O FINC tem outro regime de férias. Cada um tem um regime de férias. Né? Mas, enfim, nos Estados Unidos, a legislação garante 0 dias de férias. Nenhum. 0 dias de licença maternidade. O Japão também, né? O Japão tu pode tirar férias, mas tu vai pagar, tu vai indenizar uma outra pessoa que vai trabalhar no teu lugar. Qual o acordo que a tua categoria, o teu sindicato, se for forte, conseguir articular, ou como tu fizer a contratualização disso. A China, a mesma coisa. E ele, no documentário esse que a gente estava conversando, ele confronta isso com os italianos, que têm 5 semanas de férias, em média, por ano, divididas durante o ano. E eles não entendem como assim não é possível, por uma questão de como ele confronta muito o modelo mental, né? De como pensam a vida, de qual é o conceito de ter uma vida boa, e ele usa desse expediente irônico para discutir esses conceitos. É um documentário extraordinário. Para o Brasil, ele não veio nesse documentário. Ele faz uma referência reticente, assim, um pouco. Uma outra coisa que poderíamos associar, por exemplo, com essa fala do Trump, é uma questão que ele vai para Portugal,
que tem uma experiência completamente diferente do sistema de combate às drogas, por exemplo, dos Estados Unidos. Porque em Portugal, o uso de substância entorpecente ele não é mais crime há 15 anos. Ele pergunta, mas alguém foi preso? Aumentou algum índice de violência por causa disso nos últimos 15 anos? E os policiais e o ministro da Saúde de Portugal dá uma entrevista nesse documentário, diz, não, aqui não. Ah, mas as drogas fazem mal? Ah, mas o Facebook também faz mal. Você vai tornar o Facebook legal? Só por causa disso? E assim ele faz uma série de provocações muito pertinentes, muito bacanas, e olha, eu recomendo. Porque vai levar a gente a pensar que esse modelo americano talvez não seja tão de sonho assim como às vezes se vende, como eles próprios se vendem. E também vai levar a gente a pensar que muito dessa mentalidade do Donald Trump que a gente vê e que às vezes nos causa certa perplexidade, que em pleno 2017 a gente queira adotar políticas para reduzir a inclusão social, para reduzir os cuidados com o povo, para reduzir o respeito e a igualdade com o tratamento com as mulheres, com a orientação afetiva, etc., etc. Mas que ele representa, sim, um ideal que lá ainda se faz muito presente. Uma linha de conservadorismo, sim, completamente retrógrada. Deixa eu retomar um pouco isso, porque a minha primeira fala aqui, quando eu relativizei a importância do presidente dos Estados Unidos, ela chocou ao menos uma pessoa que me mandou um WhatsApp aqui, dizendo que eu estava relativizando, vamos dizer assim, o significado da eleição do Trump. Não vamos relativizar. Na verdade, é sim um símbolo da regressão social. A eleição dele significa isso, significa menos direitos, significa ataque aos direitos civis do povo norte-americano, significa espalhar pelo mundo um discurso racista, um discurso fascista. Que isso por si só já é totalmente suficiente, né? Já é uma tragédia monumental. Mas eu só quero referir que, do ponto de vista daquilo que é da política econômica, da política militar, da política externa americana, a importância do presidente é secundária. É secundária. Ele, na verdade, ele é um símbolo, né, de valores que se espalham pelo mundo. Mas, por outro lado, também tem um outro aspecto. As redes de notícias informavam que ontem, sábado e domingo, mais de 2 milhões de americanos foram às ruas para protestar contra as políticas do Trump, logo no início do seu governo. Então, de alguma forma também, vamos dizer assim, a presença do Trump na cena política significa que aqueles que acreditam na democracia, que acreditam no respeito às diferenças, aqueles que acreditam na liberdade, esses se movem também para defender o seu ponto de vista. Então, acho que é importante, eu não quero relativizar, eu acho que o Trump é um símbolo do atraso, um símbolo da regressão social, isso é verdade, mas ele não vai mudar muito profundamente a política econômica e não vai mudar muito profundamente a política externa e o militarismo norte-americano. Durante o Fórum Social das Resistências que eu participei, teve um grupo dos Estados Unidos e uma mulher lá falou, trouxe um dado que eu não tinha ido atrás, não procurei saber, que 18% das pessoas que votaram, o Trump foi eleito por 18% dos votos. Então, assim, a população americana, eles não estão satisfeitos, eles não estão contentes com a presença do Trump lá. Não os representa. Por conta do sistema eleitoral americano, o voto lá é um voto facultativo, o cidadão tem que se cadastrar para exercer seu direito de voto, mas foi uma eleição de um comparecimento maciço. Mas, de qualquer forma, 18% dos americanos elegeram o Trump. Mas eu acho, assim, Tarcísio, que não é pelo Trump, na verdade, tudo que ele fala, se ele fosse presidente do Paraguai, por exemplo, ou de um outro país, não teria importância do que ele está dizendo como um presidente dos Estados Unidos. A potência que é o país, a potência econômica dos Estados Unidos, requer umas atitudes não nesse nível. Não requer uma pessoa tão reacionária quanto ele é.
né? E, inclusive contra o próprio povo americano, né? E ele é um perseguidor e vai mostrar isso se ele efetivamente cumprir com aquilo que ele vinha falando em campanha, né? Ele vai ser um perseguidor de muitos países. O que choca não no é mundo inteiro. ele pensar assim, é a forma como ele se expressa, Mas explana o mundo está andando em outra direção. Ele mas está na contramão daquilo que está acontecendo no mundo. Ele choca a nós, choca a sensibilidade de outros países e de vários povos, mas tem uma parcela especial que é o eleitorado dele, a quem vibra. ele não está desapontando, onde ele está fazendo Só exatamente reafirmando. aquilo para o qual ele foi eleito. Doutor, falando em choque, tem uma coisa que me deixou chocado semana passada, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Um avião que caiu? Um avião que caiu. Teve algum brasileiro na semana passada que não tenha pensado que isso não era apenas um acidente? É trágico, é difícil tu lançar uma acusação, né? Mas Não tem quem não tenha pensado nisso por 2 segundos. e não esteja ainda pensando, não ficou tá um grande ponto de interrogação assim pairando sobre o Brasil inteiro. E até as reuniões que se deram antes e depois. Se não foi um atentado, eu diria que Deus abandonou o Brasil. Porque é uma tragédia isso de um ministro que tinha esta importância. Imagina, vamos dizer assim, estava nas mãos dele a homologação de uma delação que atinge todo o sistema político não atingido ainda, porque até agora só o PT foi atingido duramente. E a delação que nos bastidores é conhecida como a delação do fim do mundo. São 74 e que delações, o ministro Teori, que infelizmente nos deixou, antecipou o retorno dele das férias para poder trabalhar, porque é um processo super complexo. E aí eu desconheço também, eu aqui já me atrevi a falar de política e política internacional na presença dos senhores, o que já é uma ousadia exagerada da minha parte. Mas em matéria jurídica, vocês imaginam o que seja, eu trabalhei no caso da Ubra, foi onde eu conheci o filho do Teori, que representava outras partes lá. A gente representava o pessoal da reitoria e que eram da universidade, ele representava o pessoal que eram dos contadores. E ali a gente teve uma aproximação bacana, assim, profissional e tal. Cara muito sério, muito competente. Então, até por consideração, ele não quer ficar lançando nada sobre esse evento. Né? Mas o que acontece? Na prática, e esse é um processo ainda muito maior, se alguém for... Hoje tem uma polêmica em torno de quem vai assumir a relatoria, né? Enfim, na prática, a pessoa se apropriar dos fatos num volume de trabalho como esse, partindo do zero hoje, que ele acompanha há 3 anos. É um retrocesso absurdo, é um volume de trabalho para ele se apropriar disso, para ele ver se aquele conteúdo das delações premiadas são, de fato, ou não são passíveis de homologação, conferir legalidade a esse procedimento, verificar os pressupostos jurídicos da validação, que vai atrasar muito. Então, essa coincidência realmente ela deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né? E fora Acho que as os coisas fatos que vão reclamam uma vindo investigação também, séria, né? As coisas que foram aparecendo, ele já ter sido ameaçado de morte antes, a declaração do filho dele, aí essa notícia de que o avião era já investigado, estava sendo rastreado, os passos do avião, o fato do avião não ter uma caixa preta. Ele Ele mas tinha foi danificado e tem caixa uma foi parte danificada. que... Não, mas ele tem um avião, tem. Agora, quanto a essas visualizações que houveram daquele num dia, não me lembro o dia de 13 de janeiro. 13 de janeiro, né? Foi num dia que teve uma campanha de passagens mais baratas e o pessoal estava, pelo menos coincidiu com isso, né? As pessoas estavam olhando, segundo as informações, que o pessoal estava olhando. Mas realmente foi um aeroporto, eu conheço aquele aeroporto lá, o aeroporto não tem uma lâmpada, não tem nada. É um aeroporto não é aeroporto, é só uma pista. Né? Não tem nada lá que pode guiar uma aeronave, né? Então o piloto tem que ter experiência e esse piloto tinha muita experiência. Ele tinha muita experiência daquela pista porque ele voava muito para lá. Ele era piloto dessa aeronave há muito tempo já. E aí, como ele levava hóspedes desses hotéis para lá, ele conhecia muito bem aquela pista. Então fazendo-se realmente muitas conjunturas aí que poderia ter uma... E a gente sempre fica um pé atrás, né? Mas estava o dono do avião junto,
né? Pois Então, E não é uma muito aeronave que difícil. costuma dar problemas, né? O seu então- modelo de aeronave. Então essa aeronave ela é super moderna, é uma aeronave que tem autorização, inclusive nos Estados Unidos, para transportar o presidente dos Estados Unidos. São 3 marcas, É a, né? pri- é, Três é a marcas primeira que podem recebeu transformar. autorização. É uma aeronave Transportar o presidente americano. que tem 1000 horas de voo apenas, com todas as revisões. Não tem, realmente foi um acidente muito grave ali. O piloto inclinou muito a asa, estava muito baixo e bateu a asa na água, onde ele daí veio a sucumbir. Coincidência, fim. Eu acredito que sim, eu não acredito que, claro que todo mundo fica, bom, o Teori ele mandou prender, ele tirou o mandato do Cunha, ele mandou prender o Cunha, ele cassou os direitos políticos dele, muita gente que passou por ele, todos esses, agora toda a delação premiada da Odebrecht que ele ia julgar agora, que ele já vinha falando, né? Claro que tem ameaças, a gente tem ameaças também, nós que não temos poder Agora, nenhum aqui também. Deixa eu dizer uma outra coisa, eu acho que, primeiro isso, assim, eu acho que na verdade, eu acho que nós todos temos um dever de desconfiar. Isso nem é um direito, é um dever de desconfiar, porque o fato é muito grave. É muito grave um ministro de um Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, este ministro, que simbolizava muito vamos dizer assim, a permanência da Lava Jato, a seriedade com que a Lava Jato era tratada. Então, nós temos o dever de desconfiar. E que a justiça apure rapidamente. Agora parece que a justiça, inclusive, decretou sigilo sobre as apurações das causas do acidente. Mas eu acho que tem um outro fato aqui que é muito escandaloso que aconteceu nesses últimos dias. O senhor percebeu, por exemplo, deputado, eu vou fazer um link para lhe chamar para isso, que durante todo o velório, quando o presidente Temer esteve presente aqui em Porto Alegre, né, durante todo o velório, a presidente do tribunal não se fez presente, ela se retirou, né? Exatamente. Eles não estiveram juntos no mesmo espaço. Pois é. E como pode, então, um ministro, né, participar imagina com assim, o ministro Gilmar Mendes, ele pegou uma carona no avião, do Temer, numa viagem de férias para Portugal. Numa viagem de férias para Portugal, o ministro Gilmar Mendes pegou uma carona no avião presidencial. O ministro Gilmar Mendes foi fazer uma reunião reservada com o presidente golpista Michel Temer no domingo. O que um ministro do Supremo vai conversar com... Agora, não é só isso. Alguém chamou a atenção... Ministro que vai julgá-lo vai logo julgá-lo. em seguida. O Temer é citado, Temer é citado 43 vezes na Lava Jato. Imaginem, só por hipótese, imaginem só, eu acho que foi tu que falou isso há pouco. Sim, né? Acho melhor tu repetir a expressão. Foi uma coisa que circulou nas redes sociais, acho que foi da Janaína Maranhão, que ela escreveu, acho que em alguma rede social dela aí, só por hipótese, vamos imaginar ali, né, se fosse a presidente Dilma, referida 43 vezes na Lava Jato, como é o caso do presidente Temer, né, e o ministro Ari viesse a falecer nestas circunstâncias no governo dela. Imaginem a postura da grande mídia do centro do país e como estariam todos a bradar aos 4 ventos e exigir investigação e ao contrário de sentenciar que foi um acidente, iam querer sim uma apuração exauriente das causas do acidente. Mas imagine agora um ministro do Supremo que tem que julgar um presidente que foi 43 vezes citado na Lava Jato e que comprovadamente recebeu 10 milhões em propinas, comprovadamente. Ele convida um ministro, e o ministro aceita, fazer uma viagem de férias até Portugal no avião presidencial, e logo depois da morte do ministro relator Teori, vai e faz uma reunião reservada com o presidente citado 43 vezes. Imagina se isso tivesse ocorrido no caso do PT. Lembrem o que foi feito no caso do ex-presidente Lula, quando ele, depois de muita relutância, aceitou o convite da presidenta Dilma de ser ministro-chefe da Casa Civil. O quanto de ilação houve? E o próprio Gilmar Mendes bloqueou. O Gilmar Mendes que bloqueou a possibilidade do Lula ser ministro. Deputado Tarcísio, o senhor veja que coisa engraçada, né?
interpelado pela imprensa a respeito desse episódio, a explicação que o Gilmar Mendes teria dado, pelo que se veiculou na imprensa, é que, não, mas foi uma visita comum de amigos e tudo mais. Mas, segundo a lei brasileira, se você é amigo de uma pessoa que está sendo processada e que você tem que julgá-la, Não pode. você, por acaso, não está suspeito, pelo menos, de fazer esse julgamento? Será que a sua isenção, sua equidistância, sua isonomia, não está, pelo menos, discutível? Muito especialmente se tratando de um caso com essa gravidade, com essa repercussão e perante o Supremo Tribunal Federal? Então, isso aí é muito estranho e, realmente, nós temos o dever, enquanto cidadão, de duvidar e de pedir explicações. Até porque eles devem pedir incapaz, né? Como é que se fala? Ele deve se declarar suspeito. Não, mas Mas não ele é não essa fará isso, palavra. né? Eu lembro que Ninguém tem ingenuidade de pensar que ele vai fazer isso, né? Impedido. Impedido. No caso, não é impedimento, é suspeição. Suspeição. Mas eu acho que eu Seria quero impedimento repetir se aqui fosse a, a filha, eu quero filho, repetir mãe. aqui, viu? Essa colocação que eu fiz. O Gilmar Mendes, ele bloqueou, foi dele a liminar que bloqueou a possibilidade do ex-presidente Lula ser ministro da presidenta Dilma e que seria, na verdade, uma forma, provavelmente a última tentativa de impedir o impeachment, né? Utilizando a capacidade do ex-presidente Lula para tentar rearticular o apoio político ao governo da presidenta Dilma. Este mesmo ministro aceita uma carona até Portugal, no avião presidencial para uma viagem de férias, e este mesmo ministro, no dia seguinte à morte do Theory, vai fazer uma visita ao amigo citado 43 vezes na Lava Jato. O que chama muita atenção também, Tarcísio, é que as notícias andam, é que também da Odebrecht também tem uma delação com relação a propinas para o judiciário. Né? Talvez é isso que ele está se reunindo tanto com o presidente Temer, né? Porque vai pegar dos dois lados agora. Né? Porque até então era só o político, o lado político que estava sendo denunciado. Mas e quando entra para o judiciário, o que vamos esperar daí? É muito difícil a gente imaginar que não tenha pessoas do judiciário envolvidas, né? Tá aí o juiz Lalau que não nos deixa mentir. Eu discuto isso independentemente da condição política, né? Às vezes, várias vezes a gente na profissão de advogado, nas atividades de consultoria, a gente é perguntado: mas o que a lei me garante? Hoje, em sã consciência, quem é que pode afirmar no Brasil o que a lei garante? O que o nosso sistema jurídico, legal, efetivamente garante? Porque a gente teve um processo de impeachment cuja a lisura e cuja legalidade e legitimidade são, para dizer o mínimo, discutíveis. Discutíveis. Até pela cisão entre o impeachment e as consequências do impeachment, a gente pode verificar isso. Tanto que a perícia do Senado e a perícia do Ministério Público Federal apuraram que não houve crime de responsabilidade. Agora eu pergunto, né, e essa é a questão que eu coloco para os colegas de mesa, né, onde não há um direito legitimamente assegurado sequer para presidente da República, a piada do poder de forma, na minha opinião, ilegal. O que sobra para os demais? Está dado o impeachment, né? É fato, não adianta. Doutor Alberto, ponto final. O meu ponto final é que, respondendo à primeira pergunta que tu me fez, tem sim, Rodrigo, muito 2017 pela frente. Outro dia estava discutindo, acho que todo mundo viu, né, assim, que participa. A pergunta não é 2017, né? É mais de 2016 em 2017. O pessoal brinca na internet ainda, que quando tu espera um 2017, vem um 2016S. Então. Enfim, mas eu vi nas redes sociais, na internet, o pessoal reclamando muito do ano de 2016, e que o ano foi ruim, e que isso, e que aquilo outro. Enfim, na minha opinião, as chances de que a gente tenha um 2017 melhor passam muito por a gente rever o que a gente fez como pessoa, como cidadão, como amigo, como pai, como filho, como irmão e como cidadãos no ano de 2016. Quem sabe todos esses acontecimentos eles tenham um lado positivo. Eu sempre procuro ver as coisas como que se pode extrair de bom delas, para nos provocar, para que a gente possa refletir a nossa posição cidadã,
na formação da nossa opinião pública, que não pode ser um mero reflexo da opinião que se publica, para que não se operem barbaridades no Brasil, como a gente viu acontecer, e que a gente possa ter uma postura de reivindicação legítima das explicações de todos esses fatos graves que agitam a República Brasileira, e que a gente possa não repetir os mesmos erros do passado em 2017, para que a gente possa ter um ano feliz. Muito bem. Carlos Fink, ponto Quero final. parabenizar aí a presença do Dr. Adalberto hoje no programa, que com certeza contribuiu muito. Todos os nossos telespectadores puderam ver a sua sabedoria, o seu conhecimento, e com certeza em outros programas que participará vai agregar muito nossa bancada. Muito bem. Pamela, teu ponto final. Meu ponto final é que as pessoas cuidem-se um pouquinho mais de si, aproveitem as suas férias, os seus momentos de descanso, porque vem momentos difíceis pela frente. E nessa linha de cuidar de si, eu queria pedir para pôr a foto com o rapaz na toalha na cabeça. A gente falou de férias, de tratamento, existe um tratamento de beleza, né, que cuida um pouquinho da pele. E a nossa família ontem pensou um pouquinho nessa possibilidade, né, de cuidar-se, e a gente foi coletivamente para o nosso tratamento de beleza, que é a foto seguinte. E nós brincamos. Então, o que eu quero dizer é que para ser feliz a gente não precisa muito, o importante é a gente estar em família e poder confraternizar. Aquela primeira foto não tomou esse banho de barro aí, né? Não. A primeira foto não é minha, foi só para... Quanto é que paga para Foi de fazer sacanagem, essa né? terapia aí, professora? Bom, a gente pode pensar em pacotes coletivos, assim, né? Mas esse Se for foi um pra eu, doutor Alberto, açude. Onde é participar, isso? tem que ser grande. Esse o foi um açude. açude que a gente mandou abrir lá em Capela de Santana, Aquela- no terreno da Aquela mãe. primeira foto é aquele tratamento que tu adora, Rodrigo. Tá E, bom. e como não choveu e o açude ainda não encheu, a gente estava buscando uma alternativa. E daí meu tio começou a futricar lá e acabou entrando no açude. Quando viu estava açude, todo mundo foi. Maravilha. Deputado, ponto final. O ponto final é que é uma alegria retornar aqui, desejar que a gente possa fazer bons debates em 2017, mas eu acho que sim, acho que o 2016 é um ano que vai custar terminar. Tá né? bem, É um ano tá que bem. vai custar terminar porque provavelmente em 2016 nós tenhamos plantado sementes que vão dar frutos muito amargos neste país por muito tempo. Vou falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Vanderlei, solta para nós aí. Lançando para vocês, apresentando para vocês o nosso selo do projeto 200 anos de imigração alemã no Brasil, que vem só em 2014, evidentemente. Em 2024, né? A gente está aí um pouquinho distante dele, mas é porque existe uma série de atividades, como os 90 anos de Novo Hamburgo, que fazem parte, um conjunto, na verdade, de ações que a Vale TV está desenvolvendo para a gente marcar, não só etnicamente, mas sobretudo culturalmente, tudo que a gente vai viver aí de agora em diante, que a gente possa olhar mais para nós mesmos, do que ficar reclamando e chorando aí do que não aconteceu, devia ter acontecido diferente. Está acontecido, vamos trabalhar para que aconteça tudo ainda muito melhor daqui para frente. Vem aí aquele cara, hoje à tarde, o doutor Alberto, o Valdir Assman com certeza vai falar dos resultados da rodada. A rodada de hoje à tarde foi 7-0 para o Grêmio. Eu era defensor Contra o sindicato quando dos o Grêmio, atletas. não importa contra quem, quando o Grêmio pegava lá o Serrano, o Ortopé, metia 7, 10, 15, estava valendo. O Grêmio já ia embalado para o gauchão. Eu acho que esse 7-0 aí deram confiança na gurizada e o nosso Grêmio vai que vai. Olha, time. 0-0 Inter e Inter de Laje, está aí lembrando o Valdir Assman. Mas aqui na Vale TV se comenta apenas a Série A, né? Não. Aqui é democrático. Exatamente. É inclusivo. Vem o Valdir Assman, Esporte na TV. A gente volta amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá.